feito com suas mãos, e respeitam demais, a ponto de brigar, discutirem, irem para a justiça, requerem defender o seu Deus, o seu ídolo. Se são deuses, eles que se defendam, e eles que defendam também a causa de cada um. Mas a palavra do Senhor diz para nós adorar somente ao Senhor. O apóstolo Paulo não aceitou ser adorado, ser venerado. Não sei por que não adoram Paulo hoje. Tem tantos ídolos, mas o nome da cidade é derivado a um ídolo, São Paulo, São João. Se os apóstolos soubessem que eles estavam sendo venerados hoje, sendo adorados, se eles soubessem, que as pessoas estivessem fazendo essas festas, São Jorge, Junina, eles com certeza iriam fazer o que eles fizeram: rasgar as suas roupas, as suas vestes, em protestos à idolatria. Idolatrar é se apegar a alguma coisa, colocando-a acima de Deus, acima de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é nele que recebemos todas as coisas, e é nele que também todas as coisas hão de findar, segundo a palavra. Nós sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele requer somente a adoração a Ele e ao seu Filho, pois a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus capítulo 1, que todos os anjos de Deus o adorem. Ele chama o seu Filho de ó Deus, o teu trono existe pelo século dos séculos. Dos seus anjos ele faz ventos e labaredas de fogo, mas o Filho ele chama ó Deus, como diz o Salmo também 110, 101, disse um Senhor a meu Senhor. Nós vemos que o Salmo aplica a palavra Senhor a duas pessoas. É claro, está falando do Salmo 110 mesmo, né? Como está escrito a palavra do Senhor, que diz: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É o Pai falando ao seu Filho, o Senhor Jesus. O intuito do inimigo de nossas aulas é levantar religiões e pessoas que defendam teses erroneamente fora das Escrituras. Há quem diga que o templo de Jerusalém havia muitas imagens, querubins, serafins, o propiciatório, que era uma caixa que tinha as duas tábuas de Moisés, também tinha dois querubins com as mãos estendidas olhando para dentro. Nós sabemos disso. Aquelas imagens, elas não foram feitas para ninguém prestar culto, oração, ou ficar em frente delas como se faz em algumas igrejas. É errado fazer isso. No tempo em que Moisés estava com o povo lá no deserto, por causa dos pecados que eles cometeram, Deus mandou serpentes ardentes, começou a morder o povo, e muitos morreram por causa da mordida das serpentes, por causa do veneno. Então o povo exclamaram ao Senhor. O povo clamou a Moisés, e clamou também ao Senhor. Claro que clamando a Moisés, automaticamente, estavam clamando a Deus, porque Moisés ele intercedia pelo povo, clamava ao Senhor pelo povo. Segundo as Escrituras, o Senhor mandou então fazer uma serpente de metal, mandou colocar uma haste alta e ficar lá no deserto, para que toda pessoa mordida pelas serpentes naturais, olhando para a serpente de metal, ficasse curado. E assim Deus fez. Mas nós sabemos que o propósito de Deus é infinito. Não era o propósito da adoração, da veneração. Aquela serpente simbolizava Jesus. O mesmo Jesus disse: assim como Moisés
levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem há de ser levantado. Então, simbolicamente, aquela serpente representava a Cristo. Não era para ninguém ficar olhando para a serpente, ou buscar a serpente, ou clamar a serpente, ou queimar incenso à serpente. Aquilo aconteceu só naquele momento, daquele trânsito. Mas os filhos de Israel guardaram aquela serpente. No tempo dos reis, um dos reis, zeloso da palavra de Deus, ele pegou e destruiu aquela serpente, porque o povo estava queimando incenso àquela serpente. Então nós observamos que as pessoas se apegam ao objeto. O povo quer alguma coisa visível para representar a Deus, para representar os céus. Mas as Escrituras nos ensinam que nós não devemos nos prostrar e nem colocar nada no lugar do Senhor. Se adora a Deus em espírito e em verdade. Disse o Senhor Jesus à mulher samaritana: importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, nós observamos isso, que havia também entre os judeus e os samaritanos, naquela passagem, no poço de Jacó, que os samaritanos estavam com uma certa idolatria de adorar o Senhor em cima do monte, como hoje ainda existe. E os judeus acreditavam que Deus se manifestava no templo, era uma outra idolatria, porque na verdade eles prezavam demais aquele templo, de sorte que quando Jesus disse que eles podiam derrubar aquele templo em 3 dias, Jesus iria reedificá-lo, mas ele estava falando do seu corpo. Os judeus lançaram esta acusação contra Jesus quando prenderam, porque eles tinham um apego muito grande àquele templo. Semelhantemente, Estevão morreu apedrejado, porque disse que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. Então aquilo doeu no coração dos judeus, aquilo foi uma ofensa. Mas a verdade é que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como está escrito no livro do profeta Isaías 66. Ali o Senhor disse: os céus é o meu trono, a terra é esse cabelo, banquinho dos meus pés. Que casa vocês vão edificar para mim, se a minha mão fez todas essas coisas? Eles tinham no coração, como Salomão também orou, que todos aqueles que entrassem no templo, Deus tinha por obrigação atender. Mas a mesma resposta que Deus deu a Salomão, em outras palavras, Deus estava por intermédio de Isaías. Deus disse: mas para quem olharei? Ele não estava olhando para a pessoa que entrasse no templo, mas ele disse: mas para quem olharei? Para o pobre abatido de espírito e que tem da minha palavra. Para Salomão o Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome subirá, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Agora sim estará atento os meus ouvidos à oração deste lugar e os meus olhos. Bom, Deus disse, dando-lhe uma promessa, que os seus olhos saíram atentos, vendo, os seus ouvidos também, mediante então um conselho de todo o seu coração. Mas então o tempo foi por muitos anos. Na verdade, nós estamos descartando que o tempo não é importante, é importante para